Bom dia a todos que estão aqui pela internet. Deus esteja abençoando a sua vida. Deus possa estar falando conosco através deste estudo. A gente está estudando a respeito de doutrinas básicas da Bíblia, que são muito importantes para nós. Agora estaremos estudando sobre a Bíblia. Nós verificaremos a origem e a importância que a Bíblia tem para nós, como palavra de Deus. É de suma importância que cada um compreenda corretamente ela e a conheça. A palavra Bíblia, ela deriva do grego, que é bíblio, que se refere a rolo ou livro. E, mais exatamente, o Bíblia era um rolo de papiro. Papiro é semelhante a uma taquara, cuja casca interna era secada para se tornar um material de escrito de uso generalizado no mundo antigo. Então se escrevia nos papiros antigamente. E hoje a palavra de Deus tem uma conotação muito significativa, que a Bíblia tem uma conotação significativa, porque é para nós a palavra de Deus. Tudo registrado aqui é como se Deus estivesse falando para nós, porque Deus se revelou pela Bíblia. Quando eu falei sobre Deus, eu falei sobre os tipos de revelação de Deus, que tem revelação geral e revelação específica. E a Bíblia se enquadra dentro da revelação específica. Rapidamente eu vou trazer aqui a respeito das revelações de Deus, como Deus se revelou para nós. Lá em Jó 11:17, a gente lê assim: será que você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Será que a gente pode descobrir o nosso Deus, entendê-lo? Por nós mesmos não, mas Deus se revelou para nós, e a partir dessa revelação nós podemos conhecê-lo. Deus se revelou para nós através da natureza, que nós verificamos a revelação geral. Deus se revelou como Criador para nós através da natureza, das coisas criadas. Então por isso as pessoas são indesculpáveis perante Deus, porque Ele se mostrou real para as pessoas. Ele se revelou para nós também através da moral do ser humano. A gente viu isso lá em Romanos 2, que os gentios fizeram leis para si mesmos. Através da nossa consciência testificamos a existência de Deus. E através de eventos históricos também. A gente vê lá em Daniel 2:21 também. A gente vê, por exemplo, nos 7 anos de fome, de fartura no Egito, lá Deus se revelando para as pessoas. Então essa revelação geral de Deus, onde Deus se revelou para todo mundo em todo o tempo. E é uma revelação específica de Deus, onde demonstra a questão da salvação que Ele nos traz, que nos proporciona. E dentro da questão da revelação específica de Deus, ou revelação especial de Deus, como é chamada, temos a Bíblia, que é Deus revelando para nós de maneira salvífica também. A gente lê lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: 2 Timóteo 3:16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Lá em 2 Pedro 1:21 diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E ainda em Judas 1, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 3, diz assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos é a fé dos apóstolos, é a Bíblia Sagrada. Então temos aqui a Bíblia como escritura útil para ensino, para repreensão, como palavra de Deus infalível. E temos também em 2 Pedro 1:21, dizendo que essa profecia, as escrituras foram dadas por Deus. Então a revelação de Deus para nós através da Bíblia Sagrada.
temos através da revelação especial de Deus específica, Jesus Cristo se revelando para nós. E também os profetas que falaram da parte de Deus. Ainda eventos também revelam para nós o caráter de Deus, como o dilúvio, a destruição de Nínive, e Deus falando para Moisés também por meio da sarça ardente. Em síntese, seria essa a revelação de Deus para nós, que se tornou real, a gente pode conhecer a Deus. Entrando aqui sobre a Bíblia, a gente entende a Bíblia também como sendo inspirada por Deus, a inspiração da Bíblia, que é a influência sobrenatural exercida pelo Espírito Santo sobre homens divinamente escolhidos para escreverem a palavra de Deus de forma fidedigna, autoritária. Essas pessoas inspiradas por Deus, esses homens, escreveram de maneira inerrante. A Bíblia não possui nenhum erro, nenhuma falha. Então, são plenamente inspirados por Deus, de forma que tudo aqui a gente pode tomar como verdade absoluta. Então, temos a revelação de Deus plena através da Bíblia Sagrada. A gente também tem a questão do cânon, que é a canonização da Bíblia Sagrada. Por canonização das Escrituras, a gente quer dizer que, de acordo com padrões determinados e fixos, os livros aqui incluídos na Bíblia são considerados como revelação de Deus, são considerados palavra de Deus, completa e divinamente inspiradas por Ele, que é a nossa autoridade de fé e prática. A palavra grego por cano, ela deriva do hebraico kané, que significa junco ou vara de medir. Aí também tornou o sentido de norma ou padrão para nós. Então, esses livros aqui é considerado cânon. O que é cânon? É a palavra de Deus para nós. São esses livros por quais Deus se revelou. A ideia de canonização, a ideia que a gente tem esses livros, não quer dizer que foi a nação judaica que decidiu que isso era a palavra de Deus, ou que a igreja tenha dado o veredito dizendo para nós, isso é a palavra de Deus. Mas Deus se revelou para nós através da Bíblia, e desde cedo a igreja já tinha essa ideia de que esses são os livros sagrados, já tinha a ideia de que são esses os livros pelos quais Deus se revelou para nós. Alguns têm essa ideia de que foi a igreja católica que disse quais eram os livros que nós deveríamos ter. Mas a igreja primitiva, desde o início, já considerava esses livros como palavra de Deus. A igreja católica apenas oficializou, mas já era considerado o cânon de Deus, o cânon da Bíblia, a palavra de Deus desde cedo da igreja cristã. Então não foi uma igreja que oficializou. Deus, através da igreja, através dos tempos, mostrou para as pessoas que essa era a palavra dele, que era a palavra de Deus. Nós temos no ano 90 depois de Cristo, o Sínode, que era uma reunião lá em Jamna, onde foi reconhecida oficialmente os livros do Antigo Testamento, e lá em 397 depois de Cristo, em Cartago, foram reconhecidos os livros oficialmente do Novo Testamento, mas foram reconhecidos, não quer dizer que se tornaram a palavra de Deus nesse momento. Desde a escrita eles foram palavra de Deus, mas só oficializados nesse momento. Então a gente pode ter certeza que desde sempre o que foi revelado aqui é de fato a palavra de Deus. E Deus mostrou para a igreja que esses eram os livros corretos. Outro aspecto da Bíblia é a preservação da palavra de Deus. A preservação é a operação divina que garante a permanência da palavra de Deus escritas, de modo que o que foi escrito pelos apóstolos chegou até nós hoje. Através das cópias, nós podemos remontar toda a Bíblia Sagrada. Deus preservou a sua palavra para nós. Lá no Salmo 119, 152, diz assim: quanto aos teus testemunhos, há muito sei que os estabelecesses para sempre. Para sempre Deus tem estabelecido os seus testemunhos. Eles não se perdem, mas permanecem para nós. 1 Pedro 1:23, a gente lê assim: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas a semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual viva e permanente. Deus preservou, Ele manteve a sua palavra para nós.
Então podemos ter certeza que aqui é a palavra de Deus revelada de fato. Quando pensamos no fato da Bíblia ter sido objeto especial da palavra de Deus, ele foi também muitas vezes perseguido. Muitas cópias foram destruídas por perseguição religiosa, mas Deus preservou a sua palavra, de modo que a gente pode ter certeza que o texto escrito pelos apóstolos chegam até nós também. E o Antigo Testamento, toda a revelação de Deus chegou preservada até nós hoje em dia. Ela não se perdeu ao longo da história. Outra questão que a gente pode tratar sobre a Bíblia é a respeito da iluminação que Deus nos dá para compreender o texto bíblico. Por iluminação, a gente entende que é a influência ou o ministério do Espírito Santo que capacita todos os que estão no relacionamento correto com Deus para compreender as Escrituras. O que nós temos aqui? Que Deus nos ilumina para compreender as Escrituras. Deus ilumina para escrever, por exemplo, o cantor cristão, o hinário para o culto cristão. Mas os hinos e a nossa interpretação, ela pode conter erros. Infalível, inerrante é a palavra de Deus aqui inspirada. Mas se formos interpretar a Bíblia, ou escrever um poema, um salmo, um hino, nós podemos errar. Deus nos ajuda no entendimento, mas há uma sinergia, há uma ação do homem também ao interpretar a Bíblia. Já na inspiração é Deus revelando plenamente, de forma autoritária e sem erros, para o ser humano. Sobre a iluminação do Espírito Santo, nós podemos ler 1 Coríntios 2, 12. 1 Coríntios 2, 12 diz assim: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, através do Espírito de Deus, nós compreendemos a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda a compreender a sua palavra, porque nós mesmos não entenderíamos a Bíblia por nossa natureza humana, mas Deus age em nós para a compreendermos. Nós também podemos ler 1 João 2, 27. Deixa eu estar abrindo aqui. 1 João 2, 27. Diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é fácil, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. Ou seja, Deus nos ajuda a compreender a palavra, como diz aqui, ensina a respeito de todas as coisas. Então, através de Deus, através do Espírito Santo, nós podemos compreender a sua palavra, somos iluminados por Ele, para entender corretamente as Escrituras aqui reveladas. Um outro aspecto ainda que podemos entender da Bíblia é a sua interpretação, a interpretação que as pessoas fazem das Sagradas Escrituras, que é a explicação do sentido das palavras ou frases de um texto, de que maneira as pessoas compreendem a palavra de Deus aqui revelada. O estudo da interpretação é chamado de hermenêutica, modo de interpretarmos a Bíblia. E aqui eu gostaria de destacar alguns princípios da hermenêutica, da interpretação da Bíblia. O primeiro é a autoridade das Escrituras, aqui revelada. A autoridade das Escrituras significa que todas as palavras na Bíblia Sagrada são palavras de Deus e têm autoridade sobre a nossa vida. De modo que não crer em alguma palavra aqui é desconsiderar toda a Bíblia. Alguns afirmam que somente um pedaço da Bíblia é a palavra de Deus. Mas toda a Bíblia aqui revelada é a palavra de Deus para nós. As palavras de Jesus Cristo não são mais palavra de Deus do que as palavras reveladas pelos apóstolos ou pelos eventos do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é o mesmo pé de igualdade, palavra de Deus aqui revelada. E é também a autoridade sobre as nossas vidas. Uma outra questão é sobre a credibilidade da Bíblia Sagrada. A Bíblia
tem credibilidade, nós podemos confiar aqui nesse conteúdo. Muitas descobertas arqueológicas, descobertas humanas, já corroboram com os ensinos aqui da Bíblia, com os relatos, as narrativas. Então, as descobertas têm corroborado cada vez mais para termos certeza que a Bíblia é confiável. E como a Bíblia se revelou para nós, ela mesma é autoritária, ela mesma diz que é confiável para nós. Então, através de estudos humanos, através da revelação de Deus na própria Bíblia, nós podemos confiar nela. Um outro aspecto, também já falei antes, é a inerrância. A Bíblia não contém erros. Significa que a Bíblia é diretamente a palavra de Deus, palavra passada para nós, sem qualquer falha, sem qualquer erro. Então podemos ter certeza que isso aqui não contém erros. Outra questão é a suficiência da palavra de Deus. É dizer que a palavra de Deus é suficiente para nós sermos salvos. Significa que todas as palavras divinamente inspiradas aqui são suficientes para crermos em Deus, para conhecermos Ele e sermos salvos e termos comunhão com Ele, temos comunhão com a igreja. A suficiência das Escrituras nos incentiva a tentar descobrir aquilo que Deus quer que façamos. Então, pela palavra de Deus, nós sabemos a vontade dEle. Ela também nos lembra que não devemos acrescentar nada à Bíblia. A autoridade da Bíblia se encerra com a Bíblia. Nós interpretamos, nós falamos da parte de Deus, iluminados pelo Espírito Santo. Mas somente a Bíblia tem autoridade da palavra de Deus. E também a Bíblia nos ensina que para sermos salvos, precisamos crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não há nenhuma penitência, não há nada a ser pago, uma regra a mais. Mas a suficiência da salvação está descrita aqui para nós, que é a fé em Jesus Cristo. E a salvação vem somente mediante Ele. Então, nós temos essas aplicações para fazermos, a autoridade das Escrituras, a sua credibilidade, a sua inerrância, a sua suficiência, que a gente possa ter certeza que de fato Deus se revelou de maneira infalível para nós aqui na Bíblia. As Escrituras cada vez mais têm sido atacadas, porque no mundo moderno em que nós vivemos, as pessoas tentam tirar a autoridade da Bíblia, tratar a Bíblia como ficção, tratar a Bíblia como meramente ensinos espirituais, onde algumas coisas são verdades e as outras coisas não, mas que nós possamos ter certeza que a Bíblia toda, ela é verdade, que nós possamos estudar ela cada vez mais, para compreendermos e sabermos defender a nossa fé. Se nós não estudarmos a Bíblia de maneira completa, nós facilmente seremos levados por falsas doutrinas, por falsos ensinos. Então, nós possamos aprender a defender a nossa fé. E possamos entender também que somente a Bíblia é a palavra de Deus. A gente for ver, os muçulmanos têm o seu texto sagrado, outros povos têm seus textos sagrados, mas eles não são a palavra de Deus revelada. Por mais que outras culturas, outras religiões afirmam ser palavra de Deus, somente a Bíblia Sagrada, os 66 livros aqui, são a palavra de Deus revelada para nós. Então, o meu apelo é que nós podemos ter certeza que Deus se revelou para nós, de maneira infalível, completa, através da Bíblia, que possamos cada vez mais estudar a Bíblia, ter certeza que ela é suficiente para nós. Meu apelo também é que você saiba defender a sua fé, que não seja levado por qualquer vento de doutrina, agora sabendo que a Bíblia é a autoridade máxima, que compreenda de Gênesis 1 a Apocalipse 22 e saiba defender a fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então esse é o estudo básico que eu trouxe aqui sobre a Bíblia, que possamos cada vez mais estar firmados na palavra de Deus. Vamos estar fazendo uma oração agora. Pai, obrigado porque Tu nos faz conhecer-te através da Bíblia Sagrada. Muito obrigado porque Tu age em nossas vidas.
Te peço que esteja abençoando cada um aqui que está acompanhando esta transmissão, cada um aqui que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, esteja dando a certeza de confiar na Bíblia Sagrada. Eu também te peço por aqueles que ainda não confiam, aqueles que não entregaram a vida a Ti, Jesus Cristo. Esteja ajudando essas pessoas, a confiar em Ti, esteja salvando essas pessoas também. Esse é o meu pedido, Jesus, que aqueles que vão entregar a sua vida a Ti, que nesse momento possam ser convencidos pelo Espírito Santo e a partir daí, de fato, crer nas Sagradas Escrituras como palavra de Deus para nós revelada. Em nome de Jesus, amém. Então, que Deus esteja abençoando a vida de cada um aqui presente, a vida de cada um que esteve acompanhando este estudo aqui através da internet.